Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso e para essa semana eu separei um tema muito interessante. Olha só, fogo na República, viu? Na última semana, o ministro Marco Aurélio suspendeu o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, que investiga suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Não sei se os amigos se lembram, mas quando o até então ministro da Justiça Sérgio Moro deixou o cargo, ele saiu falando algumas coisas bem polêmicas sobre as condutas do presidente da República, fazendo inclusive insinuações no sentido de que o presidente estaria tentando interferir na Polícia Federal para proteger, para resguardar interesses próprios e também interesses de seus familiares. Isso aí acabou ocasionando na abertura desse inquérito por parte do Supremo Tribunal Federal, o inquérito de relatoria do ministro Celso de Mello. Celso de Mello, que inclusive tomou uma decisão considerada polêmica nas últimas semanas. Ele está de licença médica, mas ainda assim proferiu uma decisão de que a Polícia Federal poderia, entre aspas, convocar, notificar o presidente da República para que ele prestasse o seu depoimento de forma pessoal em relação aos fatos que estão sendo apurados nesse inquérito. Então, para resumir, é isso. Ele decidiu que o presidente Jair Bolsonaro haveria de comparecer pessoalmente para prestar o seu depoimento. E por que esse caso é polêmico? Porque o Código de Processo Penal, no seu artigo 221, ele prevê lá, entre outras coisas, que o presidente da República, o vice-presidente da República, os senadores, deputados federais, juízes, membros do Ministério Público, entre outros, eles teriam uma prerrogativa de, quando fossem prestar o seu depoimento de forma pessoal, eles fariam um ajuste, uma combinação com o juiz que está ali presidindo o ato, designando o dia, local, horário para que esse depoimento fosse prestado. Então, em outras palavras, para que essas autoridades que eu mencionei, entre outras, possam prestar o seu depoimento de forma pessoal, o Código de Processo Penal, no seu artigo 221, dá a prerrogativa de que elas possam fazer um ajuste com a autoridade responsável pelo ato em relação ao horário, o local, o dia em que esse depoimento será prestado pessoalmente, ou seja, vai comparecer lá na repartição pública para fazer esse depoimento. O problema, vamos dizer assim, é que o Código de Processo Penal, também nesse artigo 221, só que agora no seu parágrafo 1º, determina que o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do Supremo Tribunal Federal, eles poderiam prestar o seu depoimento de forma escrita, sem que tenham que comparecer pessoalmente para fazer a prestação desse depoimento. E aí, o ministro Celso de Mello, ele fez uma interpretação mais restrita desse artigo, porque ele entendeu que, na verdade, esse parágrafo 1º do artigo 221 do Código de Processo Penal, quando ele dá a essas autoridades a prerrogativa de prestar o seu depoimento por escrito, seria nas hipóteses em que elas figurem como testemunhas ou como vítimas de infrações penais. Não quando elas figuram como investigadas, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito. Volto a dizer, ele está sendo investigado por suposta interferência na Polícia Federal. Então o ministro Celso de Mello conferiu uma interpretação extensiva, entendendo que a lei menciona essa prerrogativa quando essas autoridades funcionarem como vítimas ou como testemunhas, não quando elas figurarem como investigados, que, como eu acabei de dizer, é o caso do presidente Bolsonaro. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão por entender, e de fato existem precedentes do Supremo Tribunal Federal, ou especificamente um precedente do Supremo Tribunal Federal, que possibilitou que o até então presidente Michel Temer pudesse prestar o seu depoimento em ocasião aí passada,
quando ocupava a presidência da República, também era investigado, que ele prestasse o seu depoimento de forma escrita, sem precisar comparecer pessoalmente para fazer esse depoimento. E foi esse o argumento invocado pela AGU. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, até então, até essa decisão que conferiu essa prerrogativa para o Michel Temer proferir o seu depoimento de forma escrita, até então o entendimento do Supremo Tribunal Federal era no mesmo sentido da decisão do ministro Celso de Mello, ou seja, a prerrogativa que se refere ao Código de Processo Penal, no seu artigo 221, parágrafo 1º, se refere à condição de vítima ou de testemunha, não à condição de investigado. Inclusive o Renan Calheiros, ele foi ouvido pessoalmente também em ocasiões pretéritas, ocasiões passadas em que estava ocupando o cargo político, mas que também era investigado, compareceu pessoalmente. Então, até esse caso Michel Temer, valia o sentido de que essas autoridades, quando figurassem como investigados, não deveriam prestar o seu depoimento de forma escrita, somente de forma pessoal. E agora, com essa decisão do ministro Celso de Mello, esse entendimento volta à tona. Só que o ministro Marco Aurélio, ele suspendeu os efeitos dessa decisão por entender que ela viola o princípio da colegialidade. Por quê? O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros. Então, será que um único ministro tem esse condão, tem esse poder de dar uma decisão que pode, inclusive, significar ter efeitos institucionais, ter efeitos de natureza institucional, pode, inclusive, significar uma crise institucional? O ministro Marco Aurélio entendeu que não, que essa questão, até pela peculiaridade e até por haver uma divergência de entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, deveria ser submetida ao crivo, à análise dos 11 ministros. Não deveria ser tomada somente por um dos ministros, como fez o ministro Celso de Mello, e por isso que essa decisão tem os seus efeitos suspensos. Se eu pudesse dar um pitaco, eu diria que provavelmente deve prevalecer o entendimento de que o presidente não vai precisar prestar o seu depoimento de forma pessoal, de que ele vai prestar o seu depoimento de forma escrita. Posso estar errado? Posso, mas por que eu acho que vai prevalecer esse entendimento? Porque alguns ministros foram ouvidos, uma reportagem do site O Globo, claro que sem revelar os nomes dos ministros, mas cerca de 4 ministros mostraram um certo descontentamento, um certo incômodo com essa decisão do ministro Celso de Mello. Entenderam que, como eu já mencionei aqui, poderia gerar uma crise institucional desnecessária, poderia inclusive passar a imagem de que o presidente da República está submisso, está subordinado ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, e a gente sabe que isso não é verdade, porque a Constituição Federal assegura o princípio da repartição dos poderes, diz lá o artigo 2º do nosso texto constitucional. São poderes da União, harmônicos e independentes entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Em outras palavras, eles mandam muito, mandam pra caramba, mas não mandam em tudo. Um não manda no outro. É o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Então, até para evitar qualquer tipo de crise institucional entre os poderes executivo e o poder judiciário, que essa relação já está um pouco abalada nesses últimos anos, eu acredito que deve prevalecer um entendimento, assim, uma interpretação mais ampliativa desse parágrafo 1º do artigo 221. Posso estar errado, mas é o que eu acredito e, inclusive, gostaria de saber a opinião dos amigos sobre o tema. Comentem aí que eu estou ansioso para saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comenta aqui a sua opinião. Como eu já falei, estou muito ansioso para saber. Muito obrigado e até a próxima semana. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.